pressão chega, a torcida não aceita perder, mesmo que é um estadual, até porque perder no estadual é muito pior do que perder no nacional, porque a gente enfrenta equipes que tecnicamente são inferiores. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Bernardo e Santos. O Santos empatou em 1-1 em mais um jogo bem ruim da equipe da Vila Belmiro. Antes da gente falar do primeiro tempo, do segundo tempo, vamos falar do pré-jogo, porque o Soteldo ele nem chegou a viajar com o time, já que ele sofreu um entorse no tornozelo, então ele foi poupado no jogo de ontem. E o Odair, por sua vez, resolveu mandar um time um pouco diferente a campo, né? Com a saída do Soteldo, ele entrou no ataque apenas com o Mendonça, Marcos Leonardo e Ângelo. E no meio-campo a gente teve a volta do Rodrigo Fernandes, né? O Zanocelo acabou ficando no banco, então nosso meio-campo foi formado por Dodge, Sandy e Rodrigo Fernandes. Na zaga a gente também teve uma alteração, o Messias entrou no lugar do Bauerman, que foi banco ontem também, mas entrou no segundo tempo, a gente já chega lá. Companheiro de zaga do Messias, o Maicon nas laterais, seguimos do mesmo jeito, Lucas Pires de um lado, João Lucas do outro e João Paulo no gol. Essa foi a escalação do Santos ontem, titular no jogo. Acontece que o Santos não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. A gente deu um chute, eu acho, apenas no primeiro tempo. Um desempenho muito ruim, né? Um desempenho muito ruim. Eu confesso que eu esperava mais uma vez um meio do Santos trabalhando um pouco mais, mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário, o meio do Santos só marcava, né? Só marcava. Até porque a gente só tinha volante ali no meio campo. A gente não tinha um meia de ligação, um meia de armação ali para armar de fato o time. Então as nossas jogadas eram só ligação direta, né? Defesa, ataque, apenas isso. E o Santos perdia muita bola, o Santos não conseguia ficar com a bola. E o São Bernardo conseguiu se impor na partida. E mais uma vez, pelo terceiro jogo seguido, o Santos acaba tomando um gol no início da partida, sai atrás do resultado. A gente só conseguiu a virada nesses 3 jogos. No primeiro jogo, que foi contra o Mirassol, lá na primeira rodada, na estreia da competição, que eu pedi muita calma para os torcedores, mas enfim, terceiro jogo, muitos minutos jogados, e ao todo foram 6 tempos, né, contando o primeiro e segundo tempo de cada jogo, e o Santos não conseguiu ir bem em absolutamente nenhum momento. Ah, mas a gente ganhou contra o Mirassol, mas a gente não jogou bem, e eu deixei isso muito claro para vocês. A gente perdeu o segundo jogo também e a gente não foi bem. E mais pro Guarani, né? A gente perdeu e não foi bem. E ontem a gente empatou com o São Bernardo e mais uma vez a gente não foi bem. O Santos não criou absolutamente nada. Foi um jogo muito apático, um jogo muito... parecia que os jogadores estavam bem cansados em campo, na verdade, né? Tipo, não tinham vontade de jogar absolutamente nada ali, em nenhum momento. Dividida também não acontecia, o Santos não conseguia ganhar divididas. E assim, o gol foi uma falha ali do Maicon. Tudo bem que o cara driblou ele, mas mesmo assim, muito lento na recomposição, né? Não foi nenhum quesito de recompor ali, mas a defesa do Santos é muito lenta na recomposição. E o Maicon ontem, ele falhou mais uma vez no gol, João Paulo pouco pôde fazer. Como eu disse pra vocês, né, o meio-campo do Santos, mais uma vez, ele não funciona porque não tem um jogador ali que arma o time. Então, o Santos tenta improvisar de várias formas nessa armação, mas não consegue chegar num resultado. Então, acaba optando pela ligação direta, o que acaba também não sendo uma boa opção, porque você dá um chutão pra frente e o que acontece? É loteria de quem ganha lá na frente, né? Não é certo que o Santos vai ficar com a bola e caso o São Bernardo fique com a bola, o que aconteceu na grande maioria das vezes, eles podem sair no contra-ataque ou até mesmo começar mais uma vez a construir a jogada pro lado deles, já que eles estavam conseguindo se impor na partida, né? O Fernandes, ele toma um cartão muito cedo no jogo e até mesmo por conta desse cartão e por cometer outras faltas que seriam até mesmo passíveis de cartão, o Odair acaba sacando ele antes mesmo do final do primeiro tempo, então ele muda o time, tira o Fernandes e coloca o Lucas Braga. Então, mais uma vez, a gente olha para campo e vê 4 atacantes e o nosso meio-campo com um jogador a menos, já que qualquer atacante que passasse por ali, Ângelo, Mendonça, Lucas Braga, não ia conseguir fazer a função de um meia, né? Porque já tentaram e não tiveram êxito.
Na volta pro segundo tempo, o João Paulo já volta ali salvando o Santos, né? Poderia ser o segundo gol do São Bernardo ali, mas o João Paulo faz a defesa e vai seguir dessa forma durante boa parte do jogo, né? Porque o São Bernardo ele ataca mais o Santos, ele consegue se impor também no segundo tempo, o Santos pouco consegue fazer e segue assim durante boa parte do segundo tempo. O Santos não é melhor, nem mesmo na hora que faz o gol de empate, mas a gente já chega lá. Porque assim, antes desses momentos que eu vou citar aqui, que aconteceram no segundo tempo, que foram um pouco diferentes do que aconteceu no primeiro tempo, a gente teve algumas substituições, né? O Messias, ele acaba pedindo para sair para a entrada do Borma, então o Borma entra no segundo tempo. E assim, tem um lance do Borma que ele vai recuar, tá? O João Paulo, o Maicon, e tipo, o Maicon ele para na jogada, ele não vai na bola, na hora que no momento que o Borma recua, e o Maicon não vai na bola, quase que sai mais um gol ali do São Bernardo por falta de comunicação. Sorte que o João Paulo estava atento no lance e conseguiu dar o chutão. Mas assim, a nossa zaga ela não tá conseguindo conversar entre ela, entendeu? Pode ser Messias e Maicon, a gente viu isso no primeiro tempo. O Borma e o Maicon, eles não estão conversando, não tá tendo um entrosamento ali. Por falar no Messias, eu esqueci de citar, antes do Messias sair, ele teve, na verdade foi o último lance do Messias em campo, né? Ele quase conseguiu abrir o placar pro lado do Santos, uma cobrança de escanteio, ele cabeceia a bola, o goleiro faz uma boa defesa, e no rebote, Lucas Barbosa, que tinha entrado também no segundo tempo, ele acaba perdendo. Eu acabei pulando, né? Eu falei da substituição do Messias, mas antes dessa substituição do Messias, como eu disse, o Lucas Barbosa entrou e o Carabarral também entrou. Então saiu Ângelo e Mendonça para a entrada do Carabarral e do Lucas Barbosa. Eu gostei muito da entrada do Carabarral, inclusive depois desse lance aí que a gente teve com o Messias, o Carabarral ele chega a marcar um gol, mas ele acaba sendo anulado por impedimento. Um impedimento que, assim, bem polêmico, vamos dizer assim, porque aquela linha ali é muito difícil de você bater o martelo e falar, olha, tava impedido, e até mesmo de bater o martelo e falar, não tava impedido. Então, assim, vamos deixar a dúvida no ar. Rapidinho, então, antes da gente continuar, sobre o Carabarral, eu acho que ele precisa de uma sequência no meio-campo do Santos, porque ele entrou ontem, ele fez uma jogada muito boa e ele saiu na cara do gol e ele conseguiu finalizar de primeira. Então, assim, ele precisa, não só porque ele marcou um gol ontem, mesmo que estava impedido, mas porque ele é um meio-campo de origem e ele pode sim tentar armar esse time no meio-campo, porque hoje é o principal problema do Santos. Tudo bem que o Santos está sofrendo na defesa, no ataque e tal, mas o meio tem sido o principal problema do Santos, né? Porque o Santos não tem conseguido criar. O nosso meio-campo, ele, como eu já disse no vídeo passado, retrasado, o meio-campo do Santos não existe. Não existe. Então fica muito complicado a gente querer que o time crie jogadas e vá para o ataque se é tudo na base da improvisação e não tem um meio-campo ali que tenha a função de armar esse time. Então talvez o Odair precise dar um pouco mais de chance, mais minutos, o Carabarral conseguir entrosar com o time e tentar ser esse meia de ligação. E já que se ele não conseguir, e até mesmo o Piranha não conseguir, ir pro mercado trazer contratações, né? Porque assim, querendo ou não, a gente vai precisar contratar. Não vai ter jeito, gente. A gente vai precisar contratar. Mas antes de sair no mercado louco em busca de contratações, eu gostaria muitíssimo que o Odair testasse quem já tá no time e que tem, quem sabe, possa fazer a diferença. Pode ser que não vira nada e a gente realmente precise sair pro mercado. Embora eu acho que vai ter que sair de qualquer jeito, mas enfim. Eu queria muito que o Odair primeiro testasse tanto o Carabarral quanto o Pirani no meio campo do Santos. E vice. Quem sabe funciona. Quem sabe dá certo. Quem sabe o time passa a jogar um pouco melhor ali na parte ofensiva, né? Criando jogadas, conseguindo finalizar, já que não conseguiu finalizar ontem. Então, assim, sobre o Carabarral, mais tempo para ele em campo, apostar um pouco mais nele. Eu acho que pode dar certo. Bom, o lance que eu falei, polêmico, mais polêmico do que o impedimento, foi o pênalti não marcado em cima do Natan. Um pênalti claríssimo, inclusive tem aqui no canal o lance do pênalti na aba dos shorts. Entra no canal e vai lá na aba dos shorts, que provavelmente é o último vídeo. Se eu não postei o vídeo da copinha ainda, é o último vídeo. Se eu postei o vídeo da copinha, é o penúltimo vídeo nos shorts, os vídeos curtos. E, gente, foi um pênalti claríssimo. Claríssimo, não tenho o que falar. Aquilo foi pênalti. O jogador
São Bernardo, ele não vai na bola em nenhum momento. Ele só vai no corpo do Natan. O Natan é atropelado dentro da área. E o juiz, ele põe a mão no vidro, né? Como sempre, de costume. E ele simplesmente, o VAR, né, que tava analisando o lance, não chamou o juiz na beira do campo para revisar o lance e não marca o pênalti. O jogo acaba e fica por isso mesmo, né? Simplesmente isso. O Santos foi roubado ontem e... assim, mais um ano do mesmo jeito, mais um ano passando pelos mesmos problemas dentro de campo, né? E assim, tudo bem, o Santos não jogou nada ontem. O Santos merecia a vitória? Não, o Santos não merecia a vitória. O Santos não merecia nenhum empate. Mas o fato do Santos ter tido um pênalti não marcado e que poderia ter mudado o resultado do jogo e dado a vitória pro Santos, enfim, é injustificável, né? Não tem como justificar isso. E o gol do Santos, eu acabei pulando essa parte. O gol do Santos, ele saiu o cruzamento do Maicon com a cabeçada do Marcos Leonardo. E o próprio jogador do São Bernardo acaba, na hora de tentar tirar a bola, acaba jogando contra o próprio gol. Então o gol do Santos foi gol contra, que era de se esperar, né? Já que o Santos, meu Deus do céu, não conseguia finalizar pro gol. E o único gol da partida do Santos foi do São Bernardo. Olha que legal. Não dá nem pra gente tentar se iludir um pouquinho com esse time, porque a gente não jogou nada e nem sequer marcou o nosso próprio gol. Mas beleza, gente, foi isso o jogo. Mais um jogo apático, mais um jogo difícil. O Ângelo, eu quero falar do Ângelo rapidinho, porque eu vi muita gente criticando o Ângelo, porque ele é muito fominha e não sei o quê. E sim, realmente, ele segura muita bola. Não dá pra negar. Não dá pra negar, não tenho o que falar. Ele segura mesmo muita bola. Só que tem um porém, gente. O Ângelo tá sendo uma das principais válvulas de escape desse time, se é que a gente pode chamar o Ângelo disso nesse momento que o Santos tá passando aí no campeonato, né? Nesse início de temporada. Porque ele tá com a bola e não chega ninguém ali, entendeu? Não chega ninguém pra receber a bola. Simplesmente não chega ninguém. E aí o que ele vai fazer? Ele precisa segurar a bola, tentar uma falta, tentar alguma jogada diferente. Porque o time não colabora, o time não chega junto. Então fica muito complicado. O time deixa espaços, não é compacto na hora de jogar, então, enfim, acaba complicando até mesmo a situação dos meninos ali que precisam de jogadores mais experientes para chamar a responsabilidade. Não adianta a gente só colocar jogador da base e esperar que eles resolvam. Isso não vai funcionar. Não funcionou nos outros campeonatos paulistas. A gente viu isso quando colocou só a garotada e falou assim, ó, joga. Não vai, a pressão chega, a torcida não aceita perder, mesmo que é um estadual, até porque perder no estadual é muito pior do que perder no nacional, porque a gente enfrenta equipes que tecnicamente são inferiores, então acaba sendo muito complicado, a pressão, os garotos não aguentam. Então, no fim das contas, acaba sendo muito tenso mesmo e querer jogar a culpa do Santos não tá jogando bem em cima dos meninos, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada, só vai deixar eles mais nervosos na hora de entrar em campo, na hora de tentar fazer alguma coisa e vai fazer com que eles percam de fato o brilho. O Santos já não tá tendo esse brilho para jogar. Imagina se a gente jogar a culpa em cima de quem na verdade não tem culpa nenhuma ali. Então, assim, é preciso maneirar na hora das críticas. Eu sei que o nosso papo aqui é assim, a gente precisa cobrar do time, mas a gente também tem que saber de quem cobrar, né? E às vezes, tipo, a gente precisa cobrar do elenco para jogar mais, isso é claro, isso é óbvio, a gente precisa cobrar do Odair na hora de armar o time para jogar, na hora de montar o time, na hora das substituições, mas a gente também precisa cobrar de quem tá lá em cima, né? Do Rueda, por exemplo, na hora das contratações. Ele trouxe 5 contratações. Eu ainda acredito que por mais que as pessoas estejam falando muito mal dessas contratações, eu ainda acredito que foram boas contratações. O Dodge no meio-campo do Santos, eu acho que ele tem jogado razoavelmente bem. Só que não adianta nada a gente querer comparar esse time nesse momento atual e falar que o time é ruim, que todos ali são ruins, porque não são. Tem jogador bom ali, tem jogador que pode sim jogar melhor do que tá jogando atualmente, só que tá num cenário, tá inserido num contexto que acaba fazendo com que ele não exerça o melhor futebol dele, né? Então a gente também tem que pensar por esse lado. O Santos tá vivendo um momento que não é bom e esse momento acaba prejudicando os jogadores que podem jogar melhor do que estão jogando atualmente.
Mas é isso, gente. No fim das contas, o Santos fez mais um jogo ruim no contexto geral da história. E no próximo jogo contra o Água Santa, a gente espera poder jogar um pouco melhor, ver uma certa evolução no time, o que eu acho muito difícil. Eu preciso que consertem o meio campo. Eu preciso que consertem o meio campo do Santos, porque senão a situação vai continuar tensa. E o problema é que a gente olha o jogo do Santos e a gente não consegue ver uma evolução, né? A gente não consegue ter aquela perspectiva de melhora. Sabe? Quando você vê, o time não tá jogando bem, mas dá sinais de que pode melhorar, sabe? O Santos não tem isso. Infelizmente, no momento, o Santos não tem isso. Então, o próximo jogo, ou ele vai ser do mesmo jeito, ou ele vai ser uma surpresa pra gente, com o Santos melhorando um pouco ali. Mesmo que não seja o futebol excelente, mas melhorando 1%, 5%. Mas o resumo geral do jogo foi basicamente isso. O Santos não jogou bem, mas podia ter vencido se não fosse a arbitragem. É claro que essa vitória ela não seria comemorada da forma que a gente comemoraria uma vitória que o Santos de fato merecia vencer, porque a gente não mereceu vencer em nenhum momento. Mas se a gente teve um pênalti não marcado, a gente pode começar a discutir. O impedimento também eu acho que é um bem discutível. Então, assim, repararam que todo lance que envolve arbitragem e Santos, a gente nunca tem uma certeza absoluta. Sempre tem aquela incógnita, aquele ponto de interrogação que fala assim, opa, foi, mas poderia não ter sido. Mas pode ser que tenha sido. É sempre assim, nenhum lance do Santos é exato. Infelizmente, é isso que acontece. Mas é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do Santos principalmente e o que vocês esperam aí para os próximos jogos. Por último, mas não menos importante, se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!